as pessoas vão fazer uma viagem, por exemplo. Exemplo do Perini. A pessoa vai lá e se endivida para fazer a viagem. E parece uma regra básica, mas toda viagem deve ser feita, todo investimento com dinheiro que você já tem. Hoje a gente pega o nível de endividamento do Brasil, na verdade, nomes sujos, é quase 50% da população adulta. Por quê? Porque a pessoa fala, eu tenho um direito, eu mereço, vai lá e se endivida antes de ter. Quantas pessoas no Natal, em dezembro, usam 13º antes de sequer ter caído o salário, né? Então, acho que essa antecipação do que você tem a receber é algo muito danoso. Eu acho que a única exceção que pode fugir disso, você parcelar alguma coisa, são investimentos em educação. A gente falou muito de corte de gastos aqui, eu acho isso extremamente importante. Mas educação é uma das poucas coisas que pode aumentar a sua receita no longo prazo, né? Então, se você vai parcelar alguma coisa, que seja investimento em educação, né? Tá, mas vamos lá. Tem educação e educação. Tá. O cara assiste isso e fala, meu Deus, essa é a desculpa que eu queria pra fazer meu curso de trombone. Todo respeito a quem toca trombone, porque eu já dei esse exemplo várias vezes e tem uns trombonistas meio bravos comigo. A comunidade, né? O trombone tá se unindo contra Bruno Perini. Mas é porque às vezes não vai aumentar. De 5 Os 12 pessoas. Às vezes não vai aumentar, entendeu? Então, o cara tem que analisar o que é investimento em educação que vai retornar mais dinheiro. Sim. Por exemplo, se o cara é um empresário e ele vai num treinamento para empresários, onde ele consegue descobrir aquilo que vai destravar o próximo nível do negócio dele, é um investimento em educação que deve dar um retorno maior. Se ele não sabe investir, e aí ele fica na mão, por exemplo, de um assessor no modelo commission-based, aí ele vai olhar a carteira dele, tá pior do que estava quando estava na mão de gerente de banco. E ele não tem ideia de como é que ele faz para sair disso. O investimento em educação pode auxiliar na rentabilidade? Com certeza. Agora, não é qualquer investimento em educação que vai retornar a mais. Enquanto você falava desse exemplo de que sobe a renda, o cara automaticamente sobe os gastos, eu lembrei do que eu vi durante a minha trajetória como investidor. Porque eu fui muito prudente na hora de aumentar os meus gastos, sempre. Antes de ter o meu carro atual, que é o primeiro carro bom que eu compro, assim, de fato, né? E aí, sem querer menosprezar os carros que eu tive antes, mas eu tive um C3 durante 6 anos, e depois eu troquei para um Renault Clio vermelho, 2 portas, sem direção hidráulica. E era bom que já fazia academia quando ia fazer uma baliza, né? Sabe aqueles desenhos do Street Fighter antigos? O cara dando Hadouken? Era praticamente isso. E eu tinha o pior carro do meu quartel no final, antes de ir embora. Eu vi os oficiais com Hilux, com um monte de outros carros, enquanto o meu era muito modesto. Só que o que acontecia com eles era uma armadilha. Porque o cara, ele botava um objetivo, vou trocar de carro, por exemplo. Quero trocar o meu carro comum aqui por um Honda Civic. E aí ele ganhava a mesma coisa, ele poupava parte do que ele ganhava, aí depois de um tempo, ele juntava o dinheiro, ele comprava o carro. Agora ele tinha o mesmo dinheiro de renda, sendo que o carro dele, poxa, o carro velho não dava tanta despesa de IPVA e seguro, por exemplo. O carro novo vai ter IPVA, um seguro mais caro. O carro velho ele topava parar na rua. O carro novo é só no estacionamento rotativo. Ele vai lavar mais vezes o carro novo em comparação com o carro velho. Então ele tinha para a mesma renda mais gastos. E aí a gente cai no ensinamento do Robert Kiyosaki lá no Pai Rico, Pai Pobre. Vocês falaram sobre a diferença entre ativos e passivos. Ele falava que, olha, o rico é o cara que compra ativos. O pobre só tem despesa. E a classe média, ela compra passivos achando que são ativos. O cara vai lá e olha em contabilidade e vê que um carro é um ativo. Só que se você pensa em investimento, não. Porque um ativo seria aquilo que bota dinheiro no seu bolso, um passivo é aquilo que vai tirar dinheiro. E aí tem uma frase do Sêneca, onde ele fala justamente sobre esse pensamento. Ele diz sobre como é triste a vida das pessoas que a duro custo conquistam algo, por exemplo, esse carro novo, que a mais duro custo ainda será mantido. Porque elas têm a mesma renda para pagar por despesas maiores. Então, eu acho que a regra é você ir aumentando o seu padrão de vida aos poucos e com muita prudência. Por exemplo, quando eu era militar, eu tinha uma carreira que era totalmente previsível. Eu sabia quando ia ser promovido, as datas para isso. E eu sabia o quanto eu ia ganhar mais. O que geralmente eu fazia? Eu fingia que a promoção não havia acontecido. Ah, fui promovido agora a segundo tenente, vou ganhar R$500 a mais. Durante 6 meses eu pensava, eu não tô ganhando nada a mais. Se eu vivia antes com 4.500, por que agora eu vou ter que aumentar meu padrão de vida? Eu mantenho isso e invisto essa diferença por mais tempo. Aí depois, conforme a inflação vai subindo, naturalmente meu custo de vida vai subir e eu passo a acreditar que aquele aumento foi de fato meu.